Olá pessoal, irmão Rodolfo de novo, a paz do Senhor. Hoje eu queria falar a respeito de um outro assunto. Eu já postei o vídeo Judas Iscariote, o segredo. Então, que vocês, quem quiser, dê uma olhada. Então, em primeiro lugar, eu queria citar o seguinte, citar esse texto que Paulo fala, o seguinte, olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, versículo 9 e o 10, fala assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, pessoal, eu começo assim o estudo e dizendo que nós só conhecemos uma parte do Senhor. Então, qualquer líder, qualquer profeta, qualquer apóstolo, qualquer doutor, qualquer que tem o dom da ciência, ele só conhece uma parte do Senhor. Paulo afirma: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, quando vier aquele que é perfeito, que é em parte será aniquilado. Então, o que nós sabemos será aniquilado pela excelência e glória da vinda do Senhor Jesus. Então, amados, não podemos limitar a Deus em um livro. Deus não vai fazer isso, Ele não vai se limitar em um livro, porque o último versículo do livro de João, pode ler lá, o último versículo de João fala assim que existem mais coisas que o Senhor fez e falou, e que se fosse escrever em todos os livros do mundo, não caberia tudo que o Senhor fez. Então, se em todo o livro do mundo não caberia o que o Senhor fez, então o que está nesse aqui é apenas uma parte. Então todos sabemos uma parte. Então hoje eu quero falar da parte que eu sei, da parte que eu aprendi através do Espírito Santo. Mas eu sei que muitos vão se escandalizar, muitos vão crer e muitos vão duvidar. Mas porém, o que eu vou falar aqui, eu vou mostrar nas Escrituras e vamos estudar juntos para que possamos ter uma compreensão melhor ou uma parte melhor daquilo que o Senhor fez e foi na terra. Amém? Então hoje eu quero falar a respeito de lei e graça. Aí você pode dizer: não, mas eu já ouvi tudo a respeito desse assunto. Eu acredito que não. Então eu vou mostrar uma parte diferente para vocês e vocês vão rever o vídeo, rever os textos, examinar os textos para ter certeza se o que eu estou falando tem base, tem fundamento ou não. Amém? Então vamos começar assim. Cristo, Jesus, ele veio tirar a lei ou veio cumprir a lei? Jesus, ele veio tirar a lei ou cumprir a lei? Então, queridos, é sobre isso que eu vou falar, entendeu? Então, vamos começar assim. Tenho uma Bíblia em mãos, ok? E vamos lá. Em Mateus 5:17. Para começar, vamos ler Mateus 5:17. Para ver se Jesus veio tirar a lei ou veio cumprir a lei. Porque é uma dúvida que muitos têm. Então vamos ler. Mateus 5:17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, não e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus está falando que antes do propósito de salvação, antes do propósito da graça, antes do propósito da libertação, ele veio primeiramente para fazer uma coisa. Está escrito aqui: não cuideis que eu vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então Jesus, amados, ele cumpriu a lei. Então se ele veio cumprir a lei, e ele cumpriu a lei, logo, se ele veio, pensam comigo, vamos raciocinar e examinar o texto. Se ele veio cumprir a lei, o que ele viveu era o quê? Era lei ou era graça? Se ele veio cumprir a lei, o que ele veio
O que ele viveu era cumprimento da lei, amado. Tá entendendo? Já começa assim. Eu vou começar assim, que é para esclarecer algumas coisas em poucos minutos. Não vou falar muito, que esse assunto é muito extenso. Mas, por exemplo, mas se ele veio cumprir a lei, conforme Mateus 5,17, certo? Se ele veio cumprir a lei, o que ele viveu era graça ou era lei? Entendeu? Era lei, irmãos. Era lei, porque se ele veio cumprir a lei, logo a graça não tinha chegado ainda. E mais para frente no vídeo eu vou provar para vocês a hora que a graça chega. Amém? Então vamos lá. Ó, se era lei, não era graça. Ou seja, além de não ser graça, não era o Novo Testamento. Então, se Jesus veio cumprir a lei e os profetas, o que ele viveu, o que ele falou, não era Novo Testamento. Era cumprimento das profecias que Moisés falou, que Isaías falou, e Davi e os demais profetas. Então, o que ele veio fazer foi cumprir o que estava falado, o que tinha se profetizado a respeito dele, que era cumprimento da lei. Então, tem um texto que fala, Lucas 16,16, a lei e os profetas duraram até João, certo? Você pode citar esse texto. Tudo bem, mas eu vou explicar o que quer dizer esse texto. Fala que a lei e os profetas duraram até João. O que está querendo dizer lá? Está querendo dizer que a profecia, as profecias do Messias duraram até João. Entendeu? A lei e os profetas, ou seja, o que falava na lei sobre Jesus, o que falavam os profetas sobre Jesus, durou até João. Então em João acaba as profecias a respeito do Messias. É isso que quer dizer o texto. Só que, por exemplo, é como se fosse 3 páginas, um livro de 3 páginas. Então, Moisés, simbolizando a lei, João Batista, simbolizando os profetas, e onde está o cumprimento da lei? Em Jesus. Então, Jesus é a terceira página do livro, a terceira e o final do livro. Então, não ia adiantar nada ter as profecias, ter os salmos falando e não ter o cumprimento. Então, e o cumprimento do Messias, o cumprimento da lei, é lei. Certo? Então por isso que Jesus fala, não cuideis que eu vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. Ele não está mentindo. Entendeu? Então se ele veio cumprir a lei, não era graça o que ele estava vivendo. Entendeu? Mas você pode citar, mas ele amou. Exatamente. A lei manda amar. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, etc. E o próximo como a ti mesmo. A lei manda amar. Entendeu? Então, o que Jesus viveu era a lei de Moisés. Então, ó, se ele veio cumprir a lei de Moisés, logo o que ele falava era graça. Tá entendendo? Era graça o que ele falava. Vamos ver em Mateus, ao Sermão da Montanha, Mateus 7, 12. Ele está ensinando ali, ó, desde Mateus 5 até Mateus 7, ele está ensinando o povo de Israel a cumprir a lei, meus amados. Ele estava ensinando o povo de Israel a cumprir a lei. Jesus não cita a graça. Pode prestar atenção nos 4 evangelhos, que Jesus, ele não cita a graça. Ele cita o tempo todo Noé, ele cita Abraão, ele cita Moisés, ele cita Salomão, ele vai citando, mas ele não cita a graça. Você já parou para perceber que ele não cita a graça? Entendeu? Então, por quê? Porque ele estava cumprindo a lei. Então, queridos, se ele estava cumprindo a lei, até o que ele falava era lei. Era lei. Então, vamos ler, ó, o Sermão da Montanha, Mateus 7,12. Olha o que fala. Mateus 7,12 fala o seguinte.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é o quê? Esta é a lei e os profetas. Então, meu querido, está muito claro. Se Jesus veio cumprir a lei, logo o que ele falava era cumprimento da lei. Entendeu? Ele estava ensinando o povo de Israel a cumprir a lei, porque o povo de Israel não sabia como cumprir. Então ele falava assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que ele tá ensinando a cumprir a lei. O que ele está falando não é graça ainda. Não é graça ainda. Ah, mas eu posso usar? Pode, claro que pode. Mas ainda não é graça. Por quê? Porque ele veio cumprir a lei. Então, se ele veio... Agora, ó, esse texto aqui prova categoricamente que Jesus veio cumprir a lei. Vamos dar uma olhada? Vamos. Depois da ressurreição, olha o que ele fala para os apóstolos. Olha exatamente o que ele fala para os apóstolos depois da ressurreição. Lucas 24, 44. Vamos dar uma olhada. Lucas 24, 44 diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés. E aonde? E nos profetas. E aonde? E nos salmos. 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Então, querido, esse texto prova categoricamente que o que Jesus viveu era cumprimento da lei de Moisés, cumprimento dos profetas e cumprimento dos salmos. Então, o que significa que o que ele viveu era a lei de Moisés, era o cumprimento dos salmos e era o cumprimento das profecias. Entendeu? Então, a lei não acaba em João Batista. O que acaba em João Batista é as profecias a respeito do Messias. Certo? Eu vou provar isso, sabe como? Facinho. Romanos 10. Põe aí na sua Bíblia. Romanos 10, para você ver que a lei não acabou em João. A lei acaba em Cristo. Olha o que fala. Romanos 10, o versículo 4, diz assim: portanto, o fim da lei. Portanto, o fim da lei é quem? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, queridos, em outras traduções, na verdade, no original, está escrito assim essa palavra: porque o cumprimento da lei é Cristo. Entendeu? Então, se Jesus cumpriu a lei, logo o que ele trouxe não era graça, por enquanto. Entendeu? O que Jesus falou durante a vida dele, durante a caminhada com os discípulos, não era graça ainda, amados. Não era graça. Eu vou falar quando a graça chega, mas um pouco mais para frente. Aguenta aí. Então, se não era graça, era o que? Era a lei. Então, meus queridos, eu vou te fazer uma pergunta. Jesus conseguiu gerar os discípulos dele? Ele conseguiu formar os discípulos do jeito que ele queria, igual ele e tal? Ele conseguiu formar? Não, amados. E sabe por que tem explicação na Bíblia, irmão? Tem. Tem explicação por que ele não conseguiu formar os discípulos. Sabe por quê? Se ele veio cumprir a lei, sabe o que a palavra diz? Vamos ver em Hebreus? Hebreus 7, abre na sua Bíblia. Hebreus 7, aqui. Hebreus 7, o versículo 19, olha o que fala. Fala assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Está entendendo por que Jesus voltou para conversar com os discípulos? Ele voltou e os discípulos estavam com medo, trancados. Por quê? Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. Então Jesus estava cumprindo a lei. E se ele estava cumprindo a lei, ele não ia conseguir nunca